Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre, amém. Louvado seja Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, que o Senhor nos concede. Deus é bom, Deus ele é fiel para com as nossas vidas, amém. Louvado seja Deus, quero louvar ao Senhor também pela tua vida, por passar por aqui, por me ajudar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias, por deixar seu comentário, por deixar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o teu pedido de oração. Saiba que eu estou orando pelo teu casamento, pela tua família. Louvado seja Deus pela tua vida, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Continue se inscrevendo, continue deixando suas notificações, continue, louvado seja o nome do Senhor Jesus, deixando o seu pedido de oração. Saiba que Deus ele é na tua vida e ele vai te dar vitória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A mensagem de hoje, louvado seja Deus, está em Mateus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no seu capítulo 23, é um versículo um pouquinho longo. Louvado seja Deus, é um estudo um pouquinho longo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas é para minha e para a sua meditação. É para nós refletirmos hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, como que estão as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vivemos dias difíceis, vivemos dias trabalhosos, vivemos dias em que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o amor tem se esfriado. Louvado seja Deus, e nós vamos meditar aqui na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, e o Senhor ele vai falar conosco mais uma vez. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Os que são novos aqui, sejam bem-vindos ao canal Deus é Fiel e Cuida de Nós. Saiba que Ele está a cuidar de cada um de nós mesmo. Se não fosse a mão de Deus, nem eu e você, nós não estaríamos mais aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Louvado seja Deus, aleluia. Aqueles homens estavam ensinando, louvado seja Deus, o povo, mas não praticava o que eles ensinavam, e o Senhor agora começa a chamar o povo e manda o povo a observar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Jesus diz aos seus discípulos: observe e veja, se o que eles estão ensinando, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eles estão praticando. Louvado seja Deus, aleluia. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. Então, eles colocavam fardos pesados ali nas pessoas, mas eles mesmos não moviam nada nem com o dedo. Será que nós não estamos vivendo dias assim, igreja do Senhor? E fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filacitérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga. Será que nós não estamos vivendo dias assim hoje? Pessoas que querem ser vistas pelos homens, pessoas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que querem os primeiros assentos, né? Pessoas que se vestem muito bem para chamar a atenção, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, o coração dele e dela não é misericordioso, não tem amor. É um coração duro, é um coração ingrato, um coração soberbo, egoísta. Será que nós não estamos vivendo dias assim? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja... Ama os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens, Rabim e Rabim. Eles gostavam, né, das pessoas chamarem eles de mestre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vós, porém, não querais
ser chamados Rabim, porque um só é o vosso mestre. Não, só vocês não queiram, o Senhor ensinando aos discípulos, não queiram serem chamados de mestre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, como eles se apresentam nas praças, como eles gostam de ser chamados hoje. Se você passar, né, nós passarmos por um pastor bem estudado, cheio de tanto conhecimento, né? Louvado seja Deus, e você falar assim, a paz do Senhor Jesus, irmão, ele diz, me respeite, eu sou o pastor. É paz do Senhor Jesus, pastor tal. Sua igreja não ensina, não? É assim que eles dizem. Será que a soberba não está dentro do coração desse povo, não? Será que nós, né, a igreja do Senhor, nós não estamos vivendo dias assim, desse jeito? Né? Então, essa mensagem, né, eu estava aqui meditando, né, e veio no meu coração compartilhar com as irmãs, com os irmãos, né, com a igreja do Senhor, né, louvado seja o nome de Jesus, porque tudo que aconteceu lá atrás está acontecendo hoje, em nosso meio, debaixo do nosso nariz. Aí diz assim, louvado seja Deus, porque só é o vosso mestre, a saber, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Então, nós só temos um Pai, que é Deus. Nós só temos um Pai, que é Deus. Nós devemos respeitar, né, todos na terra, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas, louvado seja o nome de Jesus, nós só temos um Pai, né, que é Deus. Né? Nós temos um Pai, né, nosso Pai terreno, nossa mãe, mas Pai mesmo, né, celeste, é só um, que é Deus. E ele diz assim, nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo, né, o Senhor ensinando os discípulos. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Então, o maior, aquele que se achava maior ali, o Senhor diz, vai ser servo. E aquele, né, que a si mesmo se exaltasse, o Senhor diz, vai ser humilhado. E o que a si mesmo se humilha, esse o Senhor diz, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Então, esses homens, os fariseus, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, estavam sendo pedras no caminho daquelas pessoas. Os fariseus, os escribas, estavam sendo pedra no caminho daquelas pessoas. E aqui o Senhor pega e vem, né, despertando, abrindo os olhos ali dos discípulos. Então, hoje, através desta mensagem, o Senhor está também nos despertando, abrindo os nossos olhos, porque é escândalo atrás de escândalo. É tanta gente grande, é tanta gente renomeada, é tanta gente com tanta coisa, mas quando a gente vai ver o testemunho, nada daquilo que ele diz que é ou ela diz que é, condiz com o que ela prega. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos vivendo realmente os dias dos escândalos na terra. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus. Então, essas pessoas que se comportam assim, dando escândalo, né, falando mal do teu irmão, trazendo fofoca nos canais, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, gritando, falando, xingando. Essas pessoas estão trazendo escândalo. Traz escândalo, é pedra no caminho dos outros e impede de outras pessoas entrarem no reino de Deus. Então, nós não devemos nos comportarmos assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sobre pretextos de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Eles estavam, né, os fariseus e escribas ali, estavam ali devorando as casas das viúvas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pedia tanta coisa, era tanta coisa que eles pediam como nos dias de hoje. É tanta oferta, é tanto dízimo, é tanta coisa, né? Louvado seja Deus, e não há salvação, não há transformação de vida,
não há regeneração. Eu quero dizer uma coisa aqui. Muita gente fala que o dízimo não é para o dia de hoje, outros falam que é. Eu quero deixar claro aqui uma coisa, que tanto faz você dizimar como você ofertar. Se você não fizer por amor e com amor, não será aceito diante do Senhor. Então, se você dizima, não é pecado dizimar no dia de hoje. Não, se você faz por amor, porque quando Paulo manda a gente contribuir, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com amor, né, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Não é para a gente fazer nada obrigado, vamos dizer, tem que trazer isso, tem que trazer X, não. A gente tem que fazer com amor. Então, quando Paulo diz, né, contribua com amor, né, que comais, que bebais, que fazeis, né, qualquer coisa que nós vamos fazer tem que ser por amor no reino de Deus. Se não for por amor, o Senhor não aceita. Então, dizimar não é pecado e ofertar também não é pecado. O pecado, você comete pecado, você tropeça quando você faz por obrigação. Não faça nada por obrigação, nada. Se você sente paz no teu coração em dizimar, dizime. Se você sente paz no teu coração em ofertar, oferte. Mas não faça nada por obrigação, faça por amor. Amém, minhas irmãs? Faça por amor. Faça por amor. Mas não dizime obrigado e nem oferte obrigado. Né? Me veio esse assunto aqui no meu coração e eu deixo que eu obedeça ao Espírito Santo. Faça por amor. Não faça nada obrigado. Dizimar e ofertar só é aceito diante do Senhor se fizermos por amor. Se nós não fizermos com amor, por amor e com amor, não será aceito diante do altar do nosso Deus. Voltando aqui para a palavra, né, eles dizem, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles pediam muitas coisas, extorquiam aquelas viúvas, como a gente vê acontecer muito hoje dentro, né, das igrejas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Graças a Deus, onde eu congrego, não acontece esse tipo de coisa. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Mas a gente vê acontecer em muitas, em quase todas. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a gente vê acontecer aqui também na internet. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a gente vê muitas coisas acontecer. Mas é porque Jesus está voltando. Louvado seja Deus, e tudo isso ia acontecer. Tudo isso ia acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, eles extorquiam as viúvas, mas eles, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, não praticavam nada daquilo que eles colocavam sobre os ombros daquelas pessoas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e a terra, para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Então, esse povo aqui, esses fariseus, esses escribas, já estavam perdidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As obras deles não cheirava nada nas narinas do Senhor, já estava fedendo, já estavam perdidos, eram cão gulosos, como o apóstolo Paulo fala lá nas epístolas dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É igual hoje, muitos já estão perdidos, são cães gulosos, obreiros gulosos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, são lobos devoradores em cima do altar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eles já estão perdidos e eles acham que estão salvos, mas não estão salvos, já estão perdidos, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, vive extorquindo. Louvado seja Deus, aleluia. Arranca a lã ali das ovelhas, esses já estão perdidos. É a palavra do Senhor quem está dizendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Oh, insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo? Que santifica o ouro, né? Então, vocês são tudo insensato. Estão fazendo tudo errado. São tudo loucos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Qual é maior? É o ouro ou é o templo? Né? Louvado seja o nome do Senhor, que eles só pensavam neles. E hoje nós estamos vivendo dias desse jeito.
E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor, tá vendo? Nós não podemos jurar por coisa alguma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, não podemos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, insensatos e cegos. Pois qual é o maior? É a oferta ou o altar que santifica a oferta, né? Então, o Senhor estava dizendo para os discípulos, eles são todos insensatos, são loucos, já estão perdidos nas suas concupiscências, nas suas vontades, nos seus próprios desejos. Vocês não podem ser desse jeito e seguir as práticas deles, né? Então, o Senhor está ensinando a mim e a você na manhã deste dia, para a gente fugir desse povo, a gente sair de perto desse povo, a gente não ficar perto desses. Por quê? Porque são cães devoradores, são cegos, são insensatos, não sabem mais nada, já saíram do caminho do Senhor, da vontade de Deus, já pereceram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, o que jurar pelo altar, jurar por ele e por tudo o que sobre ele está, e o que jurar pelo templo, jurar por ele, por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jurar pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, o Senhor não estava, aqui o Senhor estava falando, eles estão jurando por tanta coisa. Faz o povo coar tudo, dá dízimo de tudo, mas eles não são misericordiosos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Eles desprezam eles desprezam o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Então, eles não eram misericordiosos. Louvado seja Deus, eles não exerciam juízos. Louvado seja Deus, eles desprezavam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, estavam todos cegos. Então, não é pecado dizimar, nem é pecado ofertar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, que muitos ficam brigando, dizendo, não pode dizimar dia de hoje. Quem faz isso está roubando. Não. Se você dizima e você oferta, mas você faz com amor no teu coração, continue fazendo. As bênçãos do Senhor virão sobre a sua vida. Agora, quando eu oferto e eu dizimo, eu não faço com amor no coração, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, eu não vou ser abençoada, porque tudo no reino de Deus tem que ser com amor e por amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor diz assim, ó, estão fazendo tudo, mas eles não exercem misericórdia, não exercem juízo, não exercem a fé, né? Então está tudo errado. Então, nos dias de hoje, a gente está vivendo isso. A pessoa fala mal do dízimo, mas também não oferta com amor. A pessoa fala mal da oferta, mas também não dizima com amor. Então está tudo errado. Estamos vivendo esses dias aqui que o Senhor estava ensinando aos discípulos. Amém, irmãs? Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo, porque ele coava tudo, mas não tinha misericórdia, não exercia fé, nem juízo, nada, nada. Estava conduzindo o povo ao caminho errado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Eles queriam, mostrar que estavam tudo bem, queriam mostrar que era mais santo, queriam mostrar que era mais conhecedor da lei, queriam mostrar que eram mestres, louvado seja, mas por dentro deles estava um sepulcro caiado. Por dentro deles, louvado seja Deus, não tinha nada santo. Eles não se santificavam, não obedeciam ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não obedecia à lei de Deus. Não era misericordioso, não exercia juízo, não exercia fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas queriam estar em lugares de destaques. Queriam estar nas melhores cadeiras. Queriam estar com as suas vestes, aquelas franjas bem alargadas, para dizer que eram mais santos. E hoje nós estamos vivendo dias desse jeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo,
e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caídos, que por fora realmente parece formoso, mas interiormente está cheio de ossos de mortos e de toda a imundícia. Tá vendo, irmãs? Acabei de falar agora. Não vamos deixar, né, ninguém nos enganar, né? Louvado seja o Senhor Jesus com seus discursos bonitos, com as suas pregações bonitas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós vamos meditar na palavra de Deus. O Senhor, ele nunca agradou ninguém. O Senhor, ele nunca pregou para agradar ninguém. Aqui ele está falando aos discípulos dele, dos fariseus e dos escribas, os homens da lei ali, que era para exercer a lei, a misericórdia, a fé. Aí ele estava falando desses aqui, que não estava fazendo nada disso que a lei mandava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, eles eram sepulcros caiados, que por fora realmente pareciam formosos. Louvado seja Deus, mas anteriormente dentro deles estavam cheios de ossos. Louvado seja Deus, seco, ossos mortos. Louvado seja Deus, e de toda a imundícia, irmão. De toda a imundícia. Olhavam para a mulher do próximo e desejavam. Olhavam para as coisas dos outros e desejavam. Eram invejosos, eram mentirosos, eram caluniadores. Né? Louvado seja Deus. E hoje nós estamos vivendo dias desse jeito. Os dias atuais de hoje, nós estamos vendo estas coisas acontecer em nosso meio. Assim também vós, anteriormente, pareceis justos aos homens, mas anteriormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com ele para derramar o sangue dos profetas. Eles estavam querendo ser melhor aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas estava no mesmo patamar ali, ó. Estavam querendo ser melhor do que aqueles que matavam, que roubavam, do que aqueles, né, que desejavam a mulher do próximo. Louvado seja Deus, mas dentro deles precisava ser limpos, ser transformados. Né? Quando o Senhor chega para Nicodemos, o Senhor chega ali e diz assim, olha, você precisa nascer de novo. Ele disse, como que eu vou nascer se eu já sou um homem velho? Aí o Senhor chega, olha para ele e diz assim, não, Nicodemos, você não entende ainda as coisas espirituais. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, você é um homem da lei, você não entende nada do que eu estou falando. Né? Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ou seja, é renunciar essas práticas aí, Nicodemos. É renunciar, é viver uma nova vida, é viver em novidade de vida. Né? Louvado seja Deus, mas ele não entendeu nada. Então esses homens aqui precisavam nascer de novo. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, eles queriam ser melhores. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas não tinha nada de melhor. Louvado seja Deus, estavam do mesmo jeito daqueles lá, que era sanguinário, que roubavam. Né? Estavam na mesma condição. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raças de víbora, como escapareis da condenação do inferno? O próprio Jesus dizendo, vocês são serpentes, vocês são raças de víboras, como vocês vão escapar da condenação do inferno? Né? Porque eles eram homens ali, conhecedor da lei, eram escribas, né? Escreviam ali, eram fariseus, estavam ali nos templos, mas eles, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eram víboras, eram serpentes venenosas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então o Senhor diz, vocês não escaparão também do inferno, o juízo virá também para vocês. Então o juízo de Deus, igreja, vai vir sobre este povo. Você que está na sua posição, permanece na sua posição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Você permanece santificando, vamos nos permanecer santificando, nos santificando no Senhor. Porque Jesus ele vai vir, Deus ele vai sacudir esses altares aí, que muitos estão se achando. Deus ele vai sacudir.
E quando o Senhor sacudir, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Ele possa olhar para nós e achar misericórdia em nós. Que nós possamos estar com a nossa vida no altar longe desses, né? Longe dessas práticas também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus ele vai passar por esses altares. Deus vai passar. Teve o ano passado, o ano que começou a Covid, no segundo ano da Covid, o Senhor me disse assim, eu estava orando, o Senhor me disse, olha filha, muitos que você vê hoje, amanhã você não verá mais. E eu disse, Jesus, porque eu sou assim, ó, o machado já está na raiz deles. Eles estão vivos, estão andando na terra, mas os dias deles já foram cortados da terra. Eles não vão viver muito tempo. E depois, por misericórdia, né, eu comecei a ver muitas pessoas que eu conhecia morreram. E não foi de Covid, morreram de outras doenças, de outras enfermidades, não foi da Covid, não. Morreram de outras enfermidades, porque quando o Senhor fala, quando Ele mostra, Ele cumpre. Ele cumpre. Pessoas que se achavam muito certas, muito grandes, muito, né, morreram, foram embora. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, então, muitos desses que estão no altar estão achando que vão viver muito, estão achando que a vida está bem com Deus, estão achando muita coisa, mas já estão mortos. Já estão mortos nos seus deleites, nos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor, já estão condenados, não tem mais jeito para eles. E o Senhor ele vai passar por muitos altares, que você fuja dessas pessoas, que nós possamos fugir dessas pessoas e desse meio. Porque, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que nós não venhamos sofrer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus junto, porque quando a pessoa está junto, a pessoa sofre por causa daquele outro. Louvado seja Deus, quantos jovens morrem porque está andando com pessoa errada? Quantos morrem porque estava ali perto, estava no lugar errado? Bem assim é dentro da igreja. Se a gente se associar com pessoas que é errada, a gente também vai pagar o preço, a gente vai sofrer os danos, as consequências. Então essa palavra de hoje é uma alerta para a minha vida e para a sua vida, para que nós venhamos, filtrar tudo, né, vigiar, estarmos, né, nos afastando dessas pessoas, né, e deixa lá cada quem seguir o teu caminho. Não quer se arrepender, é com ele, é com ela e Deus. Portanto, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitarei nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Você vê que Abel, aqui, né, o Senhor dá testemunho dele, porque Caim, ele era mau, as obras de Caim eram mal, a oferta que Caim levou ali também era mal, ele não levou por amor, ele não levou também com amor, não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, ele foi invejoso com a oferta do irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o semblante dele descaiu. Quando ele viu que o Senhor se agradou da oferta de Abel, ele foi lá para o campo, armou tudo e matou. Quantos estão mortos dentro da igreja, né? Estão mortos dentro dos seus lares, não querem ir mais para a igreja por causa da língua daquele irmão. Hoje, louvado seja Deus, a língua tem matado mais do que um revólver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu nunca matei ninguém, eu não sou homicida, eu não sou assassino. Será que não é? Será que é a sua língua? Será que não já matou tantos que está dentro de casa hoje, que passa aqui por o canal Deus é Fiel, que não consegue mais ir numa igreja por causa da língua de alguém? Então, vivemos dias difíceis, vivemos dias trabalhosos na terra, igreja. Se levante, levante tua cabeça. Não deixe ninguém roubar a tua fé, a tua esperança. Quando vê pessoas agindo assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é porque não teve um encontro com Deus ainda. Então, o Senhor disse, eu vou julgar este sangue. Louvado seja Deus inocente, aqueles que vocês mataram inocentemente. Eu vou julgar. E o tempo que nós estamos vivendo é tempo de justiça de Deus. Deus está julgando a terra. Deus está sacudindo. Deus está provando, está peneirando. A peneira vai passar. Oh, aleluia, a peneira vai passar. E que Deus possa guardar as nossas vidas.
Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mataste os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, né? E tu não quiseste. Então, o Senhor disse, olha, mataram já tantos e continua matando. Você acha que muitos gostam de mim? Não gostam não, irmãs, porque eu prego a palavra, eu prego o que está aqui, ó, na Bíblia. Então não vão me suportar, né? Não vão me suportar, mas eu não me importo. Eu louvo a Deus pela tua vida, que me acompanha aqui, que deixa o seu comentário, que vê que eu estou falando a palavra de Deus e o que eu falo está dentro da palavra. Então, eu louvo a Deus pela tua vida. Você acha que Deus não vai te abençoar? Vai. Deus vai te abençoar porque você está dando ouvido ao evangelho genuíno, ao evangelho sem mistura, sem máscara, sem maquiagem. Né? Hoje o evangelho que estão pregando é cheio de máscara, de maquiagem, de vontade do homem, que o homem agora é o centro, é o homocêntrico, né? Louvar-se a Deus, ele está no centro de tudo ali, porque ele quer ser visto, não é mais o Senhor que tem que ser glorificado, é o homem, é o eu posso, eu quero, eu faço. Não, eu prego a palavra de Deus do jeito que ela é, do jeito que ela está. Então, só vai gostar de mim aqueles que amam verdadeiramente a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus, disse assim, ó, estão matando. Até aqueles, né, já mataram muito, mas até aqueles que eu estou levantando estão matando. Mas eu vou cobrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Ele dá o símbolo, né? Usa aqui a galinha, né, como simbologia para mostrar que a galinha ela sempre está, né, quem mora na roça e cria a galinha sabe que ela esconde os filhinhos tudo debaixo das asas dela. Mesmo quando um sai, ela belisca na cabeça de um, bota para dentro, para debaixo dela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque ela tem esperança que aquele pintinho volte e fique ali debaixo, né, da asa dela, né, porque o amor dela é grande para com os filhos. E nós, eu também, eu guardo vocês debaixo das minhas asas, ninguém toca em vocês, eu guardo, mas para isso nós temos que estar falando a palavra de Deus do jeito que ela é e obedecendo o Senhor do jeito que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado a Deus. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo, aqui o Senhor falando para os discípulos, dizendo que os escribas, os fariseus, a casa deles nem ia ficar deserta. Porque eu vos digo que desde agora não vereis, desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então o Senhor, ele vem julgar a minha e a sua causa, ele vem julgar a minha e a sua petição, ele vem julgar aqueles que foram infiéis conosco, aqueles que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, foram injustos conosco, aqueles que inventaram calúnia conosco, aqueles que tentaram nos matar na nossa caminhada, né? Louvado seja o nome do Senhor, ele vem julgar. Não saia da posição do mestre, louvado seja o nome do Senhor Jesus, da onde o Senhor, né, te colocou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, permanece no centro da vontade de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque grandes coisas Deus ele fará na minha e na sua vida, e você vai ver a mão do Senhor agindo sobre este Brasil e sobre este povo hipócrita, este povo podre, nojento, que tem colocado tropeço no caminho do povo do Senhor. Amém, minhas amadas? Fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar todas vocês. Tenha todos um excelente dia. Se sentirem de se inscrever, se inscrevam. De compartilhar, compartilhe. De deixar seu comentário, deixa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus e somente a vontade do Senhor. Amém? Fiquem todas na paz do Senhor Jesus.